Olá, sejam bem-vindos ao Super à Prova. Meu nome é Thaís Paiva e hoje vou falar um pouquinho sobre os termos essenciais da oração. Na aula de hoje, nós vamos compreender os princípios da análise sintática, identificar sujeito e núcleo, classificar o sujeito, contrapor as funções de sujeito e predicado e classificar o predicado. Bom, na análise sintática, nós precisamos analisar os termos, sempre um com relação ao outro, na oração. Por exemplo, minha vizinha se mudou recentemente. Encontrei minha vizinha na praia. Nós temos o termo minha vizinha em ambas as orações. Mas, na primeira, minha vizinha exerce a função de sujeito da oração. Já na segunda, encontrei minha vizinha na praia, exerce a função de objeto direto dessa oração. Exemplo 2. Maria está muito doente. Escrevi uma carta para Maria. Nós temos também o mesmo termo, mas com funções diferentes em cada oração. Maria, na oração 1, é o sujeito dessa oração. Escrevi uma carta para Maria, Maria já se torna o objeto indireto dessa oração. Nós vamos entender agora um pouquinho o que é esse sujeito, o que é esse objeto, entre outros termos essenciais. Bom, como já dito, os termos essenciais sujeito e predicado, nós temos ainda os termos relacionados ao nome, o adjunto de nominal, o predicativo, complemento nominal e o aposto, os termos relacionados ao verbo, que é o objeto direto, o objeto indireto, o agente da passiva adjunto adverbial, e nós temos ainda o vocativo. O sujeito da oração é o ser sobre o qual se faz alguma declaração, ou ser sobre o qual se informa algo, a parte da frase sobre a qual se informa algo. Nós temos em língua portuguesa aí várias classificações para esse sujeito. Nós temos sujeito simples, composto, desinencial, indeterminado e também a oração sem sujeito. Sujeito simples é aquela que seu núcleo apresenta apenas um termo. Então, uma só palavra, um só termo, um só núcleo. Por exemplo, 3 é demais. Que é demais? 3. Eles chegaram cedo. Quem é que chegou cedo? Eles. A multidão se dispersou com alarme. Quem é que se dispersou com alarme? A multidão. Então, nós temos aí apenas um núcleo, uma parte essencial do sujeito. Sempre que nós tivermos apenas uma palavrinha, nós vamos classificá-lo como sujeito simples. Sujeito composto, nós temos mais de um núcleo, ou mais de uma palavra. Pais e filhos devem conversar com frequência. Maria Clara e seu irmão estão muito teimosos. A dor e a tristeza são sentimentos ruins. É importante lembrar que, por mais que no sujeito nós tenhamos um substantivo composto, nós temos que ter, para ele ser classificado como sujeito composto, nós temos que ter mais de um sujeito, mais de um núcleo. Aqui, Maria Clara é um substantivo composto, que é o nome, de um só sujeito. Seu irmão, na verdade, o núcleo seria irmão. Então, nós temos mais de um sujeito aí praticando essa ação, portanto, sujeito composto. Sujeito desinencial é aquele que não está explícito na oração, mas nós conseguimos identificá-lo através da desinência verbal, ou seja, da terminação verbal. Por exemplo, amamos chocolate. Quem é que ama chocolate? Nós. Como nós sabemos que é o nós, se o nós não está ali expresso na oração? Pela desinência verbal de primeira pessoa aqui. Cheguei atrasada. Quem é que chegou atrasada? Eu. Mesmo eu não estando explícito na oração, nós conseguimos identificá-lo através da desinência do verbo em primeira pessoa. Não gosto de sorvete de chocolate. Quem é que não gosta de sorvete de chocolate? Eu não gosto. O sujeito é identificado a partir da terminação verbal. Portanto, o sujeito desinencial.
Nós temos ainda o sujeito indeterminado, aquele que a gente não consegue especificar, determinar na oração. Sempre que meu verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem um sujeito expresso, eu vou dizer que ele é um sujeito indeterminado. Dizem que amanhã vai chover. Não sei especificar quem é, mas alguém diz. Sempre que meu verbo for intransitivo ou transitivo indireto, acompanhado aí do SI, do índice de indeterminação do sujeito, vou falar que o meu sujeito é indeterminado. Trabalha-se muito nessa fábrica. Vive-se bem aqui em Uberaba. Ambos os verbos aqui são intransitivos. Portanto, meu sujeito é indeterminado. Eles estão acompanhados aí da partícula C, índice de determinação do sujeito. Nós temos ainda em língua portuguesa a oração sem sujeito. Quando eu vou ter oração sem sujeito? Quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir, os verbos que denotam fenômeno da natureza, verbo fazer indicando tempo, verbo fazer indicando fenômeno da natureza também. Por exemplo, nevou bastante hoje. Hoje haverá aula. Faz 3 anos que me descobri leitora. Já é inverno, felizmente. Então, sempre que eu tiver esses verbos nessas situações, eu não vou ter um sujeito explícito. Vou dizer que minha oração é sem sujeito. O predicado também é um termo essencial da oração. Tirei meu sujeito, tudo que sobra na oração aí faz parte do meu predicado. Ele representa a informação fornecida sobre o meu sujeito. Nós temos 3 tipos de predicado em língua portuguesa. O predicado verbal, que tem como núcleo aí um verbo significativo. Predicado nominal, que tem como núcleo o predicativo, que pode ser tanto predicativo do sujeito quanto predicativo do objeto. E o predicado verbo nominal, que tem como núcleo aí tanto o verbo significativo quanto o predicativo. Bom, em língua portuguesa nós seguimos uma ordem direta de construção sintática, que seria mais ou menos assim: iniciar a oração com o sujeito, depois o verbo e seu complemento verbal. Se eu mudar os termos na oração, eu vou dizer que essa ordem ela está em ordem indireta, ou seja, eu alterei essa ordem. Não há problema algum, só fica diferente a construção. Aqui, por exemplo, ó, muitas questões de sintaxe, seria o meu sujeito, caíram na prova, meu predicado, então está na ordem direta. Se eu mudar um pouquinho os termos, iniciar pelo verbo ou iniciar por um adjunto adverbial, minha construção já sai da ordem direta, vai para a ordem direta. Aqui, por exemplo, nós iniciamos o período com o verbo cair. Caíram o quê? Muitas questões de sintaxe na prova. Então, tudo isso aqui é o meu sujeito e o restante é o meu predicado. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na próxima. Obrigada, até mais.